Olá, minha irmã, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre vocês. Eu sou Luci Maria da Silva, serva do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 24 do 9º mês de 2020, é uma data muito significativa para mim, exatamente pelo fato de dar início a este trabalho que eu espero em Deus que ele só se encerre quando eu houver concluído tudo que Deus me entregou para fazer. Por muitos anos eu clamei o socorro do Senhor a favor da nação brasileira. E Deus, através da sua palavra, foi me fazendo ver os seus propósitos para esta nação. Ao mesmo tempo, Deus foi me ensinando sua palavra, me tratando por meio dela, com o fim de me transformar e me preparar para cumprir a vontade dele. Passei por grandes dificuldades nos últimos 8 anos, pois embora conhecendo parcialmente a obra de Deus e o que ele está fazendo nessa nação, eu não sabia exatamente o que eu precisava fazer. Nos últimos meses eu sofri intensa aflição por perceber que Deus parecia me pedir para fazer algo, mas eu não entendia como iniciar esta obra. Até que no dia 11 de agosto de 2020, pela graça de Deus o Todo-Poderoso, o nosso El Shaddai, a quem amo, ele me esclareceu a sua santa vontade. E este trabalho, que ora se inicia pelas redes sociais, é uma das atividades que o Senhor usará para revelar e fazer sua vontade. Por isso, frequentemente vou postar aqui alguns vídeos com mensagens através das quais estarei falando sobre tudo o que o Senhor me tem mostrado a respeito da sua obra, que começou a falar a mim desde novembro de 2013. Devo lembrar que nenhum de nós conhece todas as revelações do Senhor e nenhum de nós sabe toda a palavra de Deus. Aquilo que eu aprendi, eu vou ensinar, a parte que me cabe. Todos nós sabemos que Deus dá ministérios diferentes a cada um dos seus filhos. E o ministério que Deus me deu, ele tem relação com vários textos da Bíblia. E eu gostaria de hoje ler aqui com vocês 3 deles. E o primeiro está em Amós, no capítulo 9, verso 11. E eu já gostaria de pedir a você que sempre assim que me ouvisse, estivesse com a Bíblia na mão, porque eu gosto de Bíblia, eu só leio Bíblia e só falo de Bíblia. Vamos lá então ler Amós 9, verso 11, que diz o seguinte. E esse texto de Amós, ele também está escrito lá em Atos, no capítulo 15, versos 16 e 17. Diz assim a santa palavra de Deus. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei os seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. Todos nós concordamos que esse texto fala do futuro, ou falava do futuro quando Amós escreveu, porque o futuro chegou, esse texto está falando de hoje. E este texto, então, concordando todos que ele fala sobre o futuro e que esse futuro é agora, porque chegamos aos fins dos dias, aos dias finais, aqui Deus fala que ele restauraria a tenda de Davi que estava caída. Quando eu penso que Deus vai reconstruir a tenda de Davi, eu imagino que ele vai trazer a adoração que havia no tabernáculo de Davi. Ele vai trazer o ensino que havia no tabernáculo de Davi.
Então eu estou entendendo que Deus vai trazer de volta aquilo que já, muita coisa já não faz parte de nós mais. Porque nós deixamos e descartamos. Mas para Deus isso é importante, Ele vai restaurar nos últimos dias, trazendo de volta esse ensino e a adoração tal qual era feita no tabernáculo de Davi. Amós, ele profetizou no ano de cerca de 750, nesta época, antes de Cristo. Nesta época, o templo de Salomão estava erguido. Já havia sido construído há uns 300 e poucos anos atrás e também não tinha sido destruído. Mesmo assim, Deus falando através de Amós, diz que reconstruiria a tenda de Davi que estava caída, significando que isso então é para os nossos dias. E apesar de muitos dizerem que a qualquer momento vai ter repentinamente um arrebatamento, a palavra de Deus vem dizer que a igreja, porque esse texto aqui não se refere somente a Israel e não está falando apenas do templo de Salomão que vai ser reerguido, não. Esse texto aqui está falando para toda a igreja do Senhor, toda a face da terra. E Deus diz que nos últimos dias este tabernáculo de Davi estaria em ruínas. Então não adianta dizer que a igreja está preparada para subir, para encontrar com Jesus. Deus é quem sabe a situação da igreja. E Ele diz que ela está em ruínas. Então Deus quer restaurar esse tabernáculo de Davi. Ele diz que ela tem aberturas. Quantas aberturas tem na igreja para a ação maligna? Mas Deus vai restaurar. Deus vai fechar essas aberturas. Deus vai nos levar à obediência à palavra de Deus. Então este é o diagnóstico de Deus para a igreja. É Ele que diz a verdade sobre a igreja, porque cabe a Ele avaliar, porque Ele avalia segundo os seus princípios. Outro texto que eu quero ler com vocês, que tem a ver com esse, está em Ezequiel, capítulo 40, versos 2 ao verso 4. Vamos ler comigo. Ezequiel, capítulo 40, versos 2 até o verso 2 até o verso 4. Diz o seguinte a palavra de Deus. Numa visão, isto é Ezequiel escrevendo, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali vi, em direção ao sul, algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé junto a uma porta e tinha na mão uma corda de medir, feita de linho, e uma vara de medir. E disse-me, filho do homem, observe e ouça. Preste muita atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que vi. Vamos para Ezequiel agora, no terceiro texto. Ezequiel 43, versos 10 e 11. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo o que fizeram. Descreva-lhes todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Descreva todas as suas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. Então preste atenção a esses textos de Ezequiel. Ezequiel estava no exílio na Babilônia, mas foi levado a Jerusalém, visões de Deus, para que ele visse um
um edifício no alto de um monte, e esse edifício parecia uma cidade. E lá Ezequiel viu um homem que ia medindo esse edifício. E Deus falou para Ezequiel que ele estava ali para ver tudo que o homem ia fazer. E que ele devia prestar muita atenção, observar muito, porque tudo que ele visse ali, ele teria que relatar aos filhos de Israel. Ele deveria mostrar as medidas que Deus queria para o templo. Ou seja, Deus estava dizendo, e Deus ainda fala assim, mostra que eles se envergonhem do que fizeram. Então Deus queria que Ezequiel mostrasse a planta do templo, o projeto do templo, para que eles se envergonhassem do que fizeram, e que Ezequiel também deveria mostrar as leis, as normas de funcionamento. Não só as formas do santuário, não só a estrutura física do templo, ou do edifício que ele viu, mas também as normas de funcionamento. Isso casa direitinho com o texto de Amós. Amados, queridos, olha os textos que Deus tem falado, olha a obra que Deus quer fazer. Então, o meu ministério tem a ver com estas passagens bíblicas. Foi assim que Deus me chamou, foi assim que Deus me revelou a sua vontade. E eu estou empenhada, então, nesta obra, como muitas outras pessoas, como você, a partir de agora, vai se empenhar nela. Então, é este o nosso trabalho, é isto que Deus está mandando fazer. Eu quero ler com você durante todo esse tempo que estarei transmitindo mensagens aqui. Eu quero ajudar você a ver a Bíblia como Deus tem mostrado ela para nós. Eu quero ajudar você a voltar-se para a Bíblia. Nos nossos tempos, nós estamos passando por muitas dificuldades. E não é só por causa da pandemia atual, não. É por causa do nosso comportamento. Aliás, a pandemia é por causa do nosso comportamento. A coisa está nojenta por aqui. A coisa está cheirando mal. Está insuportável. É muito ódio. É muita blasfêmia. É muito escarnecer, muita afronta, muito confronto. Excessiva falta de temor de Deus, muita traição, muita desobediência à palavra de Deus, muita cobiça, muita vaidade, e tem muita coisa boa também. Porém, apesar dessas coisas boas, o nosso povo está gemendo, até a nossa natureza está gemendo. Olha as queimadas em grande intensidade. Olha a nossa flora, a nossa fauna sendo consumidas de uma forma assustadora. E o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, que a natureza ela geme, que ela está com dores de parto. E por causa desta dor, ela espera a manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja curada. Observem. A natureza, ela não espera a manifestação de um governo bom. Ela espera a manifestação dos filhos de Deus, que é a sua única chance de ser curada. Assim que os filhos de Deus obedecerem a palavra de Deus, se manifestarem, a natureza será beneficiada de forma grandiosa. Então é tempo de você e eu nos levantarmos, nos manifestarmos em favor de nossa gente. No momento, nós temos muita oração pelo Brasil. Há um exército lindo em vigília por esta nação, através da oração. Há uma busca diligente por avivamento. Mas eu devo dar esta informação de forma bem clara. Enquanto a igreja não obedecer a palavra de Deus, considerando o Antigo e o Novo Testamento, não há avivamento possível. Com esse ensino que nós temos na igreja hoje, não há avivamento
avivamento para nós. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos retomar a palavra, porque só isso vai garantir a mudança satisfatória e duradoura que nós queremos e que nós buscamos. Pois também, se nós considerarmos a nação de Israel, por exemplo, toda a tormenta que aquela nação enfrentou foi por causa de desobediência à palavra. Logo, para que haja conserto, é necessário que haja um retorno à palavra, como Israel teve que voltar à palavra depois de arrependimento, de confissão de pecado. Israel consertou-se diante da lei de Deus e aí Deus restaurou a nação. Assim Deus espera que nós voltemos à palavra dele para restaurar a nossa nação. É necessário que nós reconheçamos os nossos pecados, mas sem que você conheça a palavra de Deus, você nem vai saber que está pecando. Por isso, meu amado, é hora de nós voltarmos para a palavra de Deus. Este é o apelo de Deus. Vamos então nos juntar. Vamos nos juntar não para um avivamento, para uma coisa momentânea. Vamos nos juntar para uma verdadeira reforma da igreja do Senhor Jesus. Vamos restaurar o tabernáculo de Davi que está caído. E nós aos poucos vamos aprendendo o que Deus quer de nós para que esta restauração aconteça. Que onde você estiver, o Senhor possa te abençoar e possa te incentivar, te despertar para voltar-se para a palavra de Deus. Comece a ler o Velho Testamento, comece a ler o Pentateuco. Eu gostaria de orar por você agora. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço por cada pessoa que recebeu esta mensagem. Que esta mensagem não traga nenhuma confusão, que pelo contrário, traga despertamento para todos, que muitos possam ouvir, que muitos sejam edificados e que o tabernáculo de Davi realmente seja erguido conforme era antigamente. Meu Deus, eu abençoo esta pessoa que me ouviu, no nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Fique na graça do Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.